como a terapia ajuda no networking. Pode crer. E tem 3 perguntas de ontem para responder, né? É? Sim, pô. Perguntaram sobre compulsão alimentar, sobre como funciona a hipnoterapia no sentido de quantas sessões. Boa. Teve outra perguntinha, né? Não estou lembrado agora. Ó, só mandar aqui mais uma vez. Manda lá no Telegram. Boa. Vou mandar pro A1. Tô mandando aqui até. Tô mandando pro Procópio aqui também. Só tá nós aqui, né? Eu não sei, mano. Eu tô mandando pra geral aqui. Só tá nós aqui. Então, tá beleza. Por enquanto. Eu vou mandar lá no Telegram, mas eu vou escrever alguma coisa pra não ficar buraco. Aham. Depois que ficar gravado, eu tô cortando essa live aqui e jogando lá pro YouTube. Aí eu tô cortando essa parte aqui. Essa parte aqui que a gente tá falando agora vai ficar só no Instagram. Sim, sim. Não, daí você manja aí das tecnologias, né, meu amigo? Paz, tô mandando pra uma raça aqui, ó. Eu ainda tô mandando pra pessoas. Tô mandando pra geral. Vai zoar todo o meu direct ali, mas não tem problema não. Mandei. Depois tu olha lá. Ficou maneiro. Entendeu? Filhos de Orlando. Filhos de Orlando, tem outro grupo que eu não sei. Ou não, a zoeira é só. Não, é aquele mesmo. Ah, é aquele mesmo. Deixa eu puxar aqui no Instagram, no Note. Deixa eu ver aqui. Será que o pessoal de ontem que tinha as perguntas, será que volta hoje? Não sei, cara. Acredito que sim. Então mandei aqui pra galera. Fazendo um teste aqui, mandar pra uma galera aqui. Vamos ver o que vai rolar. Olha, vamos mais só conectar aqui porque Bem, aqui já foi. A hora que quiser começar. Ah, deixa, não preciso. Não adianta, não tem como eu ficar numa tela de PC e o celular ao mesmo tempo, né? Então vamos assim mesmo. Mas no caso de você querer olhar pra minha cara feia. É, é bom, né? Conversar olhando para alguém. Conversar olhando pro nada, pô. Complicado. Abre o PC aí, cara. Tu vai me ver aí. Pode dar umas olhadas aí. Bota Não, o celular na posição. o Funciona. importante é fazer. Vai ser assim mesmo. Agora pra cima. Só eu vou ficar olhando para mim, não vou conseguir ficar olhando para você no vídeo, né? Vai ficar um pouco estranho. É. Bem, vamos tocar. Bora. A gente ontem. Como é que a gente encerrou ontem? Foi uma deixa pra gente começar hoje, né? Exatamente. Em relação à hipnoterapia, então vou te pedir as honrarias aí para tu brevemente se apresentar, que tem gente que não tá aqui, que não estava ontem, e aí a gente toca, pode ser? Pode ser.
Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Frank, né? Sou hipnoterapeuta. Comecei a atender lá foi de 2021 para 2022. Então, é um pouco recente o início da trajetória, mas já é uma trajetória que vem colecionando aí autoconhecimento, vem colecionando muita informação, que esse é o maior objetivo hoje na minha rede social, né, no Instagram. Passar informação, que você receba informação e procure um profissional adequado para você. Esse profissional pode ser eu, ou você pode encontrar outra pessoa que encaixe melhor com o seu perfil, né? Que encaixe melhor com o que você acredita, que você se sente confortável, enfim, e possa estar tendo aí uma mudança significativa na sua vida. E realmente o meu objetivo hoje com a rede social é esse, tá? É transbordar informação, doar informação, né? O que eu sei que funciona, o que eu sei que dá certo, eu quero que as pessoas tenham acesso a isso, porque mudou a minha vida. Foi um divisor de águas muito grande para mim. E basicamente é isso. Eu sinto a necessidade de estar retribuindo, né? Porque, enfim, na minha vida assim foi modificando a minha vida como um todo e foi fazendo bem para mim, bem para as pessoas que conviviam comigo, certo? Foi, bom, para minha família. Então, eu sou muito grato e muito feliz por ter conhecido esse mundo aí das terapias, né? Cara, como é que você. Quais são as maiores objeções em relação à hipnoterapia? Porque eu vejo que tem uma galera que sempre fala que não funciona, né? Já vi gente fazendo trabalho gratuito de hipnoterapia na rua, aquelas hipnoses básicas, né? Que sempre E ouço que aquilo ali não funciona. Então, o que você tem hipnose de para palco. falar? Cara, o que eu tenho para falar sobre as objeções? As objeções normalmente elas vêm por parte de pessoas que não conhecem de fato, né, o que é a ferramenta, o que é a hipnose aliada a uma abordagem terapêutica que realmente funciona. E graças à mídia, né, graças à mídia que historicamente faz um desserviço para todo o hipnólogo é aquele que estuda ao comportamento da hipnose, né, faz um desserviço de colocar mais medo e mais preconceito sobre o assunto e tornar o assunto cada vez mais marginalizado e considerado pseudocientífico, né, com base em falácias. Né? A gente pode começar com uma falácia que é lá atrás de Freud. Ah, o Freud abandonou a hipnose. Mentira, ele não abandonou. Ele era um médico, ele queria criar a própria sistemática dele, ele queria marcar a história e ele não era bom com a hipnose. Isso ele mesmo escreveu, ele deixou escrito isso. E ele queria criar algo novo, então ele se desvincula de uma escola que na época já era considerada atrasada, tá? Ele fazia uma hipnose totalmente sugestiva, que é a pessoa chega na frente de você e você fica ali, durma, 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 até que essa pessoa acabe cedendo à sugestão. Óbvio que isso não funciona na maioria dos casos, e é óbvio que basear um tratamento dessa forma não vai dar certo. Agora você não terá mais ansiedade, 1, 2, 3. Agora você não terá mais tal coisa, 1, 2, 3. Isso é uma forma de trabalhar de forma sugestiva, sugestionando somente. Isso realmente não vai ser eficiente. E já existiam outras escolas melhores, mais elaboradas, que já tinham estudo científico, inclusive já se começou estudos lá atrás, muito atrás. Porque tudo que se tem hoje de psicologia, tudo que se tem do estudo da mente, o princípio foi com a hipnose. Se tem registros desde o Antigo Egito, né? Tinha, por exemplo, a gente vai para a Grécia, nós temos o deus Hipnos, que é o deus do sono, o deus dos sonhos, né? Até eu gosto muito dessa parte mitológica, eu acho muito interessante. E já se tinha rituais em que se era presente características do que a gente chama hoje de hipnose, até hipnose, né? Vem dessa tradição. E hoje já se tem
um acervo científico comprovando a eficiência e eficácia da hipnose aliada com algumas linhas de terapias comportamentais, como é a TCC, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Já se foi comprovado para ansiedade, né, para depressão leve e moderada, que associada com a hipnose, ela vai estar, o resultado, a resposta vai ser bem mais rápido do que num procedimento normal, né, num procedimento que você só tem o terapeuta ali cognitivo, né, já se tem isso como base científica, só que infelizmente isso a mídia não mostra, isso a mídia vai mostrar filme de Hollywood, enfim, eu acho que é na Netflix, tem uns 3, 4 filmes aí falando de cara que hipnotiza e que sequestra e não sei o que, não sei o que. Tudo balela, tudo mentira, tá? Isso não existe, enfim. De fato, o que eu vejo assim, a parte cinematográfica, ela chama muita atenção, né? Aí a pessoa vai adentrando no assunto, vai estudando um pouquinho e percebe que não é exatamente aquilo ali. Por exemplo, do que eu conheço de hipnose é que lá no Antigo Egito o pessoal fazia algo semelhante a cirurgias através de uma hipnose. E hoje, na verdade, tem uma. Como é que chama? Aquela. Injeta. Eu esqueci o nome daquilo. Que injeta no corpo para não sentir dor. Isso, bem lembrado, Bruno. Bem lembrado. A maior base científica que se tem com a utilização da hipnose é, em primeiro lugar, para anestesia, tá? Anestesia. Pra anestesia. Lá no passado, antes de se ter anestesia, se utilizava hipnose. Exatamente. Inclusive, tem uma técnica, desculpa se eu te cortei. Fala aí. Não, foi só, como é que se fala? Esqueci o nome. Voltou o seu áudio comigo falando. Se tem uma técnica que foi desenvolvida por um médico, porque antigamente esse conhecimento era restrito ao pessoal que era médico, que estudava e era fechado, né? Era mais fechado. Era John Isdale, pelo que eu lembro o nome dele. Sei que o estado que a gente fala, o estado de transe hipnótico que é dito, se chama Isdale. Nesse estágio, né, nessa indução, nesse comportamento, é possível sim você ter uma anestesia ali, e é possível sim você estar efetuando uma cirurgia, você está fazendo N procedimentos, né, quando se não se pode utilizar a anestesia tradicional. Esse médico, ele utilizou isso em um período de guerra na Europa, e ele desenvolveu isso nesse período, e era o que ele utilizava para tratar o pessoal. Né? Era assim que era feito. E se tem casos, inclusive, eu posso mandar depois um link de matéria até no Fantástico, de uma mulher que ela tinha um problema no coração e tal, e ela precisou fazer cirurgia e ela foi preparada durante 2, 3 meses por um hipnólogo, né, para indução, e no momento tinha uma pessoa ali que continuou a indução e fez a cirurgia tranquilamente. Passou tudo bem, deu tudo certo. A gente costuma ter medo hoje em dia, né? A ciência tradicional já traz uma confiança maior, porque o mundo está um pouco materialista, né? E acaba que a hipnose é uma coisa bem abstrata e as pessoas tiveram esse distanciamento. Mas, cara, isso é usado desde o Egito Antigo. Existe uma história de que o faraó Tutankhamon, que era o faraó mais novo que tinha, né? Era um novinho de 16 anos, que ele construiu as maiores pirâmides lá do Egito Antigo, né? E numa das guerras, ele caiu da carroça dele e quebrou a perna. A partir dali foi um declínio para o povo, porque ele quebrou a perna, ficou doente, febre e morreu. Morreu muito novo até. As maiores construções do ouro era ligada à dinastia dele. Se eu não me engano, a 19ª dinastia. E tentaram fazer uma cirurgia por conta de ter quebrado a perna, né? Isso é a história que conta.
tentaram fazer uma cirurgia, entre aspas, em que induziram ele a uma hipnose para corrigir o posicionamento da perna dele. Acabou que teve complicações, febre e morreu depois disso. Mas desde lá, antigamente, já se falava nisso, né? Sim, sim, sim. Tem muitas coisas que entrar em assunto polêmico aí, depois que você aprende hipnose, você entende os princípios de como ela funciona, você começa a ter um olhar mais clínico para várias coisas, né? Tipo, tem algumas igrejas aí que eu já fui e eu já observei todas as características e elementos de uma hipnose. Tem aí mestres de artes marciais orientais que fazem coisas mirabolantes, mas só conseguem fazer com os alunos deles. Por quê? Porque está ali presente o elemento da sugestão, da hipnose. Né? Tipo, a gente começa a observar. Essa história aí do faraó eu não conhecia. O faraó, sim, mas a ligação dele com a utilização da hipnose, não. Eu sei que existiam, sim, os templos, e enfim, tinha todas as características de uma hipnose, os templos do sono, que se fala, isso eu tenho ciência, assim, da existência. Né? Mas é uma puta ferramenta, cara, uma puta ferramenta. Se opta muito pela questão, né? Vamos ver, anestesia. Primeira coisa, a gente tem que entender uma coisa, é o nível de suscessibilidade de cada um. Tem pessoas que são mais suscetíveis e tem pessoas que são menos suscetíveis, tá? Igual me perguntam, dá para ter resultado em uma sessão? Depende. Tem pessoas e pessoas, entende? Existe um terço da população é mais suscetível. Esse um terço da população que é mais suscetível também é aquele mesmo um terço. Isso é o que ensinam, né? Acredito que essa estatística aí, enfim, vamos fazer de conta que realmente essa estatística esteja correta, né? Mas isso é a informação que se é ensinado de que um terço da população é mais suscetível e tem um terço que não é nada suscetível. Eu faço parte desse um terço, tá? E tem a galera ali que fica intermediária, né? Essa galera que é mais suscetível, ela é mais suscetível a outras coisas também, né? Como o marketing, por exemplo, certo? Ela é mais suscetível a outras coisas também, né? Não só a hipnose, né? Só que hipnose, cara, é diferente do que é ensinado, que é um estado alterado de consciência, que é uma questão de transe, que é algo muito ligado ao misticismo, é algo muito ligado à parte espiritual. Não. É um comportamento sociocognitivo, tá? É um comportamento humano. Você chega em casa e você não lembra do trajeto que você dirigiu. Cara, naquele momento você estava em estado de hipnose. É muito semelhante ao que se fala sobre estado de flow, por exemplo. Pô, eu estava em flow e fiz um monte de coisa. É muito semelhante, né? Algumas práticas de meditação, elas são semelhantes, não é a mesma coisa, mas são semelhantes. Entende? Sim. Cara, tu comentou um negócio interessante, que isso não é ligado a misticismo, esoterismo, né? Claro que não é ligado, né? Ah, não é diretamente ligado àquilo ali. Mas acaba que a galera que mais. Talvez hoje em dia não, a psicologia já aceita mais. Mas há um tempo atrás, a galera que mais explorava esse assunto era de fato os ocultistas, né? Sim, Tanto que a gente sim, tem muita referência no sim, esoterismo, misticismo e tal. E os caras falavam disso lá atrás. Aí você pega aí sim. história como Zaratustra, né? Não sei se você já ouviu falar, Zaratustra, que Já ouvi falar. tem imagens de imposição de mãos, e aí você via nos desenhos uns raizinhos. Aí lá no século XIX surgiu. Cara, eu esqueci o nome, mas tinha um estudo através de magnetismo humano que fazia. Mesmerismo. Mesmerismo. É um dos Mas, pais da hipnose. Ele foi é, desbancado, tá? Depois eu te explico. sim, sim. Eu conheço a história dele, até por meio de religião, não vai entrar nesse assunto aqui, Uhum. porque sempre diverge, né, os assuntos.
mas é o Franz Anton Mesmer. Franz. Eu conheço bem esse assunto, eu gosto. Pai do Cara, magnetismo animal. e, na cronologia, hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem o Reiki, que usa algo semelhante também. Não estou ligado à hipnose, né? Mas você usa ali o magnetismo, que aí sim está ligado à hipnose. Se não me engano, é um jurei que chama? Como? Seixo no Ie. Tem um A jurei. Seisho no Ie é uma religião de origem japonesa, né? Sim, eles também usam imposição de mãos, que aí tem o magnetismo. Sempre tem imagens, né? Referenciando essas práticas que fica mais ligada ao controle da mente. Eu acho que falei do jeito certo, né? Mas fala aí. Isso, tá. Eu vou explicar para você então. O que acontece lá atrás com o mesmerismo? Por que eu te digo que mesmerismo caiu por terra? Por que acontece? Franz Anton Mesmer, eu acho interessante esse cara. Ele era um cara que ele veio de um... Olha só, primeiro vamos entender uma coisa. O que é a hipnose? É um comportamento humano. Esse comportamento se manifesta, você precisa de um ambiente adequado para que ele se manifeste. Olha o pulo do gato. Você precisa que tenha algumas características na pessoa que você vai conduzir e algumas características em você para poder conduzir. O principal daí para manifestar a hipnose, né? Expectativa, tem que existir uma alta expectativa. Tem que existir autoridade, poder de autoridade. Você, como hipnólogo, você, como condutor, você tem que exercer uma autoridade perante aquele que você vai conduzir. Ele tem que te ver como uma autoridade. A confiança, o que a gente chama hoje de rapport. Porque para ela te ver como uma autoridade, entre aspas, ela tem que confiar em você. Ela tem que acreditar em você. Tem que existir uma aliança ali. Entende? E uma expectativa muito alta. Essas três coisas, elas têm que existir. E tem várias formas de você conduzir para chegar nisso aqui. Franz Anton Mesmer, ele era um cara que ele veio de uma família rica na época. Imagina, Europa destruída, fome, doença. E ele era um cara que veio de uma família com um certo nível de poder. Ele era um cara que ele chegou a, pelo que eu lembro, na época ele chegou a estudar um pouco da medicina da época e rompeu, se afastou. E ele começou a pesquisar algumas coisas nesse sentido, né? Explorar e criar a teoria de magnetismo humano, de magnetismo da Terra, do magnetismo no geral. Tanto é que não era hipnose na época que eles chamavam, era sim mesmerismo. Até em inglês, para você falar que a pessoa está vidrada, obcecada ou hipnotizada de fato, se chama, tem a ver com mesmerismo, né? Até você pode, mesmerize, algo assim. Isso, mesmerize, né? Eu voltei a fazer inglês agora. O meu inglês está bem... Enfim. E o que acontecia? Ele criou toda aquela autoridade, ele morava numa mansão gigante, igual essas coisas que a gente vê em filme de terror. A mansão, ele se vestia com roupas brancas, grandes, andava com cajado. Então, o que ele fazia? Ele transmitia uma imagem de autoridade, anéis, joias, entendeu? E ele gerava uma expectativa, ele subia lá na mansão dele e ficava tocando aquele piano dele e tal. E daí ele chamava a pessoa, ele dava festas lá, ele chamava a pessoa, conduzia a pessoa, tal, aquela imagem, andava com... Diz a história, né, que teve período que ele andava com várias mulheres bonitas junto com ele, então, pô, ele tinha uma imagem, assim, de quase um semideus por um período da vida dele, né? Tipo, nossa, o que ele falava, as pessoas, automaticamente, aquilo já encaixava nas pessoas. Então, ele tinha muita autoridade, existia uma expectativa muito forte, e ali ele conseguiu desenvolver. É tão louco que ele consiga ter esse carisma, ter tudo isso de poder, entre aspas, que, tipo, começou a vir muita gente para ser atendido. Daí ele chegou numa árvore, botou a mão na árvore, isso é emblemático, né? Ele falou, ó, a partir de agora essa árvore tem meu poder. Quem
vier até ela vai ser curado. Eles jogavam as cordas, a pessoa ia lá, enrolava a corda no braço e ficava se debatendo. Na época também de muitas pessoas histéricas, né? Principalmente na época mulheres ficavam muito reclusas, então elas acabavam tendo essa característica nesse período. Freud usou muito, né? Bem posteriori Freud, e também trata isso, procura entender o que acontecia. E ele vai, daí ele bota embaixo da casa dele, ele bota uma câmara de metal, a pessoa ia lá, ficava lá enrolada no metal e, enfim, magnetismo. Daí eles pegaram, a medicina da época pegou o melhor aluno dele, porque ele não quis participar, ele se negou a participar dos estudos científicos. Então ele já tinha coisa aí, né? Ele já sabia que não era bem assim. E ele tinha uma metodologia, posição de mão, como aplicar para curar tal coisa. Faz uma posição de mão, olha, fala isso, fala aquilo e cura tal coisa. E ele tinha lá as crenças dele. Pegaram o melhor aluno dele que fazia exatamente a mesma coisa que ele. E pegaram as pessoas e o cara ia lá e aplicava ao contrário e funcionava. Pô, mas se é 1 mais 1 é 2, por que quando eu faço 1 mais 2 dá 2? Exemplo, né? Fizeram essas associações, fizeram os testes. Depois pegaram uma galera, pegaram pessoas que nunca tinham aprendido nada com Mesmer, nada, nunca tinham feito nada de hipnose, não sabiam nada de nada, vestiram com as vestes dos alunos de Mesmer e as pessoas iam para se tratar com elas e tinham o mesmo resultado daquelas que diziam que eram alunos de Mesmer e faziam tudo ao contrário. Então foi se percebendo que na verdade estava ligado de novo autoridade, expectativa, entende? E a questão do elo de confiança. Então foi feito vários estudos científicos, eu não vou conseguir relatar tudo, né? A gente pode marcar e eu explicar tudo, né? Buscar ali ponto por ponto e explicar para a galera aí ponto por ponto. Mas foi feito vários estudos e se percebeu, né? E se percebeu que não era da forma com que ele ensinava, muito pelo contrário, né? Não acontecia nada daquela energia, nada do magnetismo que ele escreveu, das coisas que ele deixou escrito e tal. E ele teve a oportunidade de fazer um contraponto, de não, bater o pé e fazer um novo estudo e provar que realmente funcionava. Ele simplesmente ignorou, pegou as coisas dele e foi embora para outro país. Se eu não me engano, ele pegou e fugiu e foi para a Suíça, para algum daqueles lugares lá e cagou para todo mundo. E esse aluno dele percebeu N coisas e continuou estudando, desenvolvendo daí a hipnose. Ele continuou, ele criou uma nova escola, eu esqueci o nome desse aluno dele, e foi estudando para outros caminhos, né? Só que assim, Franz Anton Mesmer, apesar de que 90% das coisas ali que ele aplicava na época que ele falava não era da forma com que ele dizia, mas ele salvou muita gente, cara. Pra te ter uma noção, ele acabou salvando muita gente porque a medicina da época ela provavelmente mais matava do que salvava naquele período. Para te ver que o primeiro cara que teve a sacada de que tinha que lavar as mãos antes de fazer uma cirurgia, esse cara foi escorraçado. O cara começou a perceber que as pessoas ficavam às vezes pior depois de ir no médico do que melhorar. O cara teve a simples ideia de que, olha, a gente tem que lavar as mãos antes de atender, antes de fazer uma cirurgia, para ver o nível, né? Então, tipo assim, ao invés da pessoa procurar esse médico que nem lavava as mãos antes de fazer a cirurgia, ia lá pro Mesmer esticar a mão, tu tava já livrando o cara de pegar uma doença, uma peste negra, um monte de coisa que tinha na época, só pelo simples fato de não ter o toque, né? Só que isso foi ignorado pela comunidade científica na época, né? Sim. O avanço científico demora muito. Eu sei que ele... eu não conheço com tanta profundidade a história dele quanto você, né? Mas eu sei da história de que ele pegava barras de ferro, magnetizava aquilo ali
e passava ao longo do corpo da pessoa e ele chegou a ter resultados com isso. Só Sim, que tudo era de forma empírica, né? isso. Então, hora funcionava, hora não, e aí as coisas vão se perdendo. Mas acaba que muita coisa veio a partir dali também, ainda que tenha melhorado, aperfeiçoado ou divergido, Veio. mas melhorado assim. Muita coisa veio a partir de trás, não é à toa que o nome dele é sempre lembrado, né? Sim. Ele, ele Já marcou, ele faz, marcou época. Ele desmascarou muito, cara. Tinha um exorcista sim, que ele olhou e falou: Olha, ninguém tá endemoniado, não. Esse cara tá sugestionando. Essas pessoas estão sendo enganadas. Ó, pra te ver. Aí ele, um picareta descobrindo outro, vamos dizer assim, entendeu? Não, tá errado. O cara não é exorcista, não. Quer ver? Daí é, levava a pessoa pra ele, ele induzia, explicava e mostrava, entendeu? uhum. Mas olha só, eu quero que você chegue ao ponto principal. Como é que é a terapia pela hipnose? Cara, inclusive essa foi a pergunta ali da Alice, né? É, Alice Araújo, 83 ali. Então, como que funciona, cara? A hipnoterapia é uma terapia breve, ou seja, ela é uma terapia complementar e ela é uma terapia breve. Se entende por breve uma terapia que ela vai ter um objetivo muito específico para o seu início e ela vai ser curta em duração, 7 a 10 sessões, tá? Para um objetivo muito específico. O que seria isso? Exemplo, Frank, eu sinto muita ansiedade quando acontece X. Nós vamos trabalhar exatamente referente a esse quando acontece. Acompanhamento continuado. Acompanhamento continuado e diagnóstico é dado por psicólogo, psiquiatra, médico, tá? Terapeuta complementar não pode fazer um acompanhamento continuado. Não pode o hipnoterapeuta ficar 2 anos com uma pessoa. O que pode acontecer fiz um tratamento, né, para um objetivo aqui, depois de um tempo surgiu outro objetivo. sim. A gente faz outro tratamento para esse outro objetivo. Mas você ficar longa data não é permitido, não é atribuição de um terapeuta, né, de um hipnoterapeuta. Basicamente isso. E basicamente hipnoterapia, antigamente tinha 3, 4 linhas só, tinha a hipoanálise, que era a hipnose com psicanálise, tinha a hipnose ericksoniana, tinha a chamada hipnose não verbal e a hipnose cognitiva, né? Hipnoterapia cognitiva, não é hipnose, perdão. A hipnoterapia, a hipnoanálise, a hipnoterapia ericksoniana, a hipnose cognitiva, a hipnoterapia cognitiva e a outra que eu acabei falando já. E a não verbal. Não verbal, ela é semi-verbal, vai, porque você precisa fazer os sons, né, para poder induzir a pessoa. A hipnose cognitiva é a hipnose associada com a terapia cognitiva comportamental. A hipnoanálise, psicanálise. A hipnose ericksoniana é a hipnose que era usada por ele era psicólogo, um psicólogo norte-americano, Milton Erickson, que foi inclusive, eu tenho formação na PNL, por exemplo, e tipo 70, 80% da PNL é Milton Erickson, tá? Para quem gosta, estuda em Milton Erickson, vão direto à fonte, o cara era muito bom mesmo. Hoje em dia já, como no Brasil se tem muita liberdade de atuação nesse sentido, hoje em dia já tem várias vertentes. Cada instituto já misturou com um monte de coisa, já botou sua própria perspectiva. Eu, por exemplo, fiz uns 5 cursos já de hipnoterapia. E o que acontece, eu tive um dos treinadores, esse foi, acredito que, tirando o Felipe Psi, que trabalha com hipnose baseada em evidências, esse que me acompanhou há mais tempo, né, que foi o Dr. Bonassin. O Bonassin trabalha com dores crônicas hoje só, tá? Ele atende Curitiba.
ele foi um cara que se formou em psicanálise, né, virou doutor em psicanálise e depois ele foi fazendo outros cursos de formação e caiu na terapia cognitiva comportamental, então ele foi me ensinando tanto a parte comportamental, né, que seria a hipnose cognitiva, quanto essa da ideia que é mais psicanalítica, de investigação. Né? Então ele já criou a própria metodologia dele de atuação, assim, bem bacana. Cara, acho muito bom esse tema de hipnoterapia, mas eu quero que você fale sobre os mitos. Mitos? Né? Os mitos. Ah, cara. Olha só, é tipo assim, se você me hipnotizar, eu vou ficar desacordado, eu vou ficar inconsciente, eu sei a resposta. Eu quero que você fale para as pessoas mesmo. Cara, então, os mitos, assim, se eu entrar... Eu tenho medo, Frank, de entrar em transe e não voltar mais. Primeiro que não existe transe, né? Não existe transe, já caiu por terra. Lá, neurociência e cientistas pegaram, colocaram lá os eletrodos na cabeça das pessoas e buscaram esse estado alterado de consciência, esse transe, e não encontraram nada, né? Teria que acender partes, algumas regiões do cérebro que não acenderam. Teria que ter uma modificação e não teve essa modificação. Então não existe esse transe, você vai ir e não vai voltar mais. É basicamente um comportamento sociocognitivo, que ativa várias áreas ao mesmo tempo do nosso cérebro, né? Não é um estado alterado. Primeira coisa, isso aí é um mito, né? Outra coisa, vou revelar segredos. Eu tenho medo, Frank, de contar segredos. Ai, meu Deus, a pessoa vai me hipnotizar e vai tirar todos os meus segredos. Isso não existe, cara. A partir do momento que você estiver sendo conduzido e sair fora do que você planejou com o hipnólogo antes da sessão ou antes da brincadeira, né? Hipnólogo é todo aquele que estuda sobre hipnose. Tanto pode ser o terapeuta, quanto pode ser uma pessoa que está brincando com hipnose. Se fugir do que você acordou antes e fugir dos seus valores, das suas crenças, da sua moral, você vai sair do estado na hora, quebra o estado na hora. Então é super seguro. Né? Outra coisa, medo de revelar segredos, medo de ser manipulado. Cai na mesma coisa de revelar segredos. Você não vai ser manipulado. O que você fizer durante o comportamento de hipnose é porque você já gostaria de ter feito, entende? Não tem essa história de ser manipulado. Tá? Não tem, isso não existe. O problema é quando a pessoa quer fazer alguma coisa e ela quer esconder aquilo ali, aí aparece. Então, se ela já estava a fim de fazer algo, tipo assim, a gente vê as pessoas no palco imitando uma galinha, por exemplo. Você já deve ter visto. Cara, aquela pessoa ali já era uma pessoa totalmente descontraída no dia a dia dela. Totalmente descontraída. Já botava no dia a dia. Já batia asa, já brincava com todo mundo. É dela, entendeu? É dela. Ela só, é tipo assim, a gente brinca entre quem estuda, é assim, às vezes a pessoa só precisa de uma desculpa para poder ser hipnotizada, entendeu? Não precisa, a pessoa tá tão afim, ela quer tanto aquilo ali, ela tá tão afim de fazer aquilo ali, que só cheguei, tipo assim, já aconteceu. Desculpa Eu chegar e olhar no olho da pessoa. A pessoa só precisava de uma desculpa, entendeu? Não é que eu tenho poder sobrenatural. Que a pessoa queria tanto que eu só cheguei e bati o olho, a pessoa, pum, cai. Isso acontece, tá? Isso é a coisa mais real do mundo. A desculpa do velho é a bengala. A pessoa quer justificar que foi a hipnose, mas na verdade ela já queria que... Já tava no clima já. Eu tava no clima. Ó, a pergunta da Alice. Alguém perguntou aí? Fala, Bruno, fala. Antes de responder ela, você estava falando sobre o tempo, né? Que não existe hipnose, ficar muito tempo. Terapias complementares que ficam muito tempo com a pessoa, isso aí não existe, não pode, né?
E é o seguinte, cara, o nível de eficiência e eficácia da hipnose é tão alta que se a pessoa está ali mais de, sei lá, vou chutar um número, mais de 10 sessões com a pessoa tratando o mesmo vício, tá errado, alguma coisa tá errada. Porque a eficiência dela é muito alta, né? Então, Cara, assim, ó, isso é um pouco relativo, Bruno. Vou te dar um exemplo. Por que que se fala que, eu fiz tratamento com hipnose, ah, melhorou um pouco e depois voltei a ter tal problema? Por que que isso acontece, tá? Primeira coisa, a gente tem que ter um entendimento de como que foi conduzido esse tratamento. Se ele foi através de um método de indução, a gente tem catarse. sim. Catarse, você olha um filme, tipo, quem olhou 300 saiu de lá querendo ser o Leônidas, né? Esse é o Aham. efeito de catarse. O cara, na outra semana, olhou o Tropa de Elite e saiu querendo ser o Capitão Nascimento, foi treinar, foi correr, foi estudar para concurso, Eu queria ser o né? sementinha do mal, mano. Então, Né? porra, sementinha do mal daí complica, né, ô Bruno? Tu sabe que ele era meu amigo de escola, cara? Ele estudava comigo. Pô, então, voltando ali ao assunto, o que que acontece? Você tem o efeito de catarse, inclusive antigamente tinha um método catártico, Ah, né? Freud fala sobre isso, tratamento com método catártico, e você tem outra situação, a pessoa pode ter algum problema que está ocorrendo com ela que seja biológico. Como a gente pode ampliar esse entendimento? A pessoa pode ter algum tipo de transtorno e nunca recebeu o diagnóstico. Então, veja bem, por exemplo, o transtorno de bipolaridade. Tem períodos que a pessoa está depressiva, tem períodos que a pessoa está super agitada, em hipomania, e tem períodos que ela está como uma pessoa neurotípica, uma pessoa comum, né? Então, ela pode estar num período, ela pode nunca ter recebido um diagnóstico desse transtorno, e fazer um tratamento, e não precisa ser só com o hipnoterapeuta, é que se colocam esse holofote, não, na hipnose, por conta de tudo que a gente conversou desde o início da live, né, que se tem esse estigma, essa crença que foi criada de que hipnose é um negócio místico, que não funciona, que é coisa do mal, ou enfim, tem tudo isso. Mas você pode observar, você pega 10 pessoas no ambiente, pergunta para elas se elas já foram ao psicólogo. Boa parte já foi um período, ficou um período de sessões e não foi mais. Coisa que talvez deveria ter ficado um bom tempo lá para ser avaliado, analisado a saúde mental dessa pessoa, né? Não sei se você já observou isso. não, não, não. Cara, a Alice fez uma pergunta aí, você ia começar a ler, aí eu mudei o. Eu te fiz uma pergunta. Ela perguntou assim: já vi comer muita pimenta e não sentir, não se incomodar. Como é que é isso? E aí embaixo ela complementou aqui, ó. Sobre a pimenta, a pessoa estava laquejando, mas comendo naturalmente sob sugestão de ser um doce. É possível Tá. isso aí, eu já vi isso aí. É possível ser feito. É possível ser feito sim. O que acontece? Ela come, ela sente que é pimenta, mas a mente dela vai ficar falando para ela que é outra coisa ali, que foi induzido, né? Eu já fiquei invisível para minha colega de curso. E olha que eu tenho 1,94 m, ela olhava para mim e não me enxergava, ela via a parede através de mim e não me enxergava. Peguei uma garrafa de água assim, ó, e eu fazia assim, ó, e ela dizia que a garrafa estava flutuando. Então, é sinistro, isso tem filmado. Até eu posso pedir para esse professor, porque ia ser engraçado, eu acredito que tem filmado. O que que acontece? Nesse caso de comer pimenta, a pessoa lacrimejando, mas, né, sugestão, dizia que ela disse que é doce, e ela realmente acredita, e naquele momento ela acredita que doce sempre foi assim, naquele momento ali. Mas isso entra naquela questão que eu falei para você antes, né? É uma pessoa que naturalmente já estava dentro dos valores dela, ela estava tranquila, enfim.
todo o pre-talk foi feito de forma correta, estava totalmente alinhado, né? Agora, Frank, é possível anestesiar uma pessoa e a pessoa comer pimenta e não sentir nada? É possível, sim. É possível. É possível. É possível fazer cirurgia? Pois é. Não, da cirurgia, cara, quando eu descobri, eu falei, não, realmente, alguma coisa tem aí, né? E hoje, infelizmente, é subvalorizado. Você sabe? Numa terapia, a pessoa tem um vício de cigarro ou bebida. Isso é possível ser tratado através da hipnose, né? Sim, então, o que acontece? Existem poucos estudos científicos hoje para a maior parte dos tratamentos que se tem no mundo da psicologia hoje, né? Se tem pouco. Agora se tem muitos relatos de casos. Cientificamente isso não é, tem pouco valor, né? Mas pro dia a dia na prática a gente vê muita coisa interessante. Eu, por exemplo, eu tive um cliente que eu acompanhei ele pro vício em pornografia e álcool, né? Vício dele em pornografia e álcool. O que aconteceu? Era demasiado, era tipo, uma frequência muito alta. Tipo, ele bebia todo dia, ele, ele assistia lá os vídeos dele, ele chegava a ficar 3, 4 horas por dia olhando coisas, entende? E eu acompanhei ele por 10 sessões. Aí, normalmente, como que eu costumo trabalhar? Eu trabalho as primeiras 4 sessões, uma por semana, e depois eu vou colocando de 15 em 15 dias, tal, para essa pessoa ir tomando confiança e segurança naturalmente, né? Para ela não ficar dependente de mim. Eu não quero ninguém dependente de mim, eu quero todo mundo independente. Tá? Eu não gosto, eu gosto que a pessoa tenha resultado de fato. E o que acontece? Eu fui acompanhando, aplicando as técnicas de hipnoterapia e fazendo uma psicoeducação com ele. Porque não adianta só você ir para a sessão e fazer indução, ficar anestesiado, enfim, fazer todo aquele procedimento da hipnose clássica e não ter uma estratégia comportamental para esse cara, para essa pessoa, né? Como o caso dele era muito ligado ao que? A ansiedade, a estresse, frustração, era muito ligado a somente questões emocionais, tipo, ele está no início ainda do problema, ele é um cara que ele não possui nenhum transtorno mental, né? A gente conseguiu reverter o quadro, entende? Conseguiu reverter e ele estabilizou e tá ok, tá tudo certo com ele. E já foi em 2022 que eu atendi ele e a gente conversa ainda e tá tudo tranquilo, tudo certo. Agora, quando é uma pessoa que o sistema biológico dela já foi danificado, ela já teve muito no fundo do poço, vamos dizer assim, cara, assim, eu sempre indico que a pessoa tenha um médico para acompanhar ela junto, além de mim, né? Um médico, um psiquiatra. Mas se for um caso que realmente a pessoa está muito aprofundada em vício, cara, primeiro ela vai no psiquiatra, primeiro ela vai no médico. E eu, se possível, ter esse contato eu com o médico, a gente vai alinhando uma estratégia para cuidar dessa pessoa, entendeu? Só a hipnoterapia sozinha, sem ser associada com outras coisas, não vai dar resultado. É igual você querer. É igual você. Ah, eu quero botar o shape. Né? Agora tá na moda e faz as pessoas entenderem. Eu quero botar o shape. Se você não dormir direito, não comer direito, não ter um profissional adequado, não tiver o auxílio médico de novo, não tiver um nutricionista, o personal, você não vai conseguir. Entende? É a mesma coisa, mesma situação. Tem que modificar todo um contexto. Cara, você puxou um gancho aí que eu acho que já pode ser a nossa finalização em relação ao fundo do poço. Né? Eu sempre falo, eu sou muito ligado a histórias, né? Vamos ver quantas pessoas tem aqui para ver isso. 3 pessoas, Rei, Alice e Cauã, são amigos.
E é o seguinte, cara, em relação ao fundo do poço. Só quem já foi no fundo do poço e saiu dele sabe o transtorno que é entrar e sair. Mas o que eu quero falar é o seguinte: a gente que foi ao fundo do poço e voltou e está bem, caminhando, se cuidando de uma forma constante, a gente se torna responsável por cuidar de outras pessoas também. Né? Porque você olha para outras pessoas e fala, cara, que eu estava ali. Isso acontece muito comigo. Eu estava ali. Eu sei que a pessoa está passando em algum nível. Sei como sair também. Eu posso ajudar ela. E é por isso que a gente está aqui. Né? A gente está botando a cara, às vezes se expondo, com pessoas conhecidas até debochando, rindo. E ela virou blogueirinho, virou, né? Mas mal sabe que aqui a gente está colaborando para a saúde mental de outras pessoas. E a gente é humano também, a gente erra, a gente acorda com a pá virada, fica puto, fica chateado, chora, etc. Cada um na sua intimidade. Mas a gente tem propósito maior de deixar um legado, né? Que você falou que o rapaz não chegou a escalar para uma ansiedade, depressão, né? Parou por aí, graças a Deus, não teve transtornos, nenhum efeito biológico negativo. E a minha deixa, cara, é a seguinte: ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. E qual é a sacada disso aqui? Né? Ontem a gente fez uma live, hoje a gente está fazendo uma outra live, né? Essa de hoje está complementando a de ontem, e agora a gente vai fazer uma outra live não amanhã. Para quem está aí presente, já fica ligado. Né? A gente vai fazer uma live na quinta-feira, que vai complementar todas essas duas lives. Então, esteja lá, porque é a última e a principal. A questão é a seguinte: a gente está em algum nível. Né? Numa escala de 0 a 100, a gente está em algum nível aqui no meio. A gente não alcançou a plenitude, não sei nem se existe, porque quando a gente chega num patamar, a gente descobre que tem mais um longo caminho para cima. Mas no imaginário aí de 0 a 100, a gente está em algum nível ali. Tem muita gente para baixo para a gente cuidar. Né? Muita gente para baixo. E qual o propósito de a gente estar aqui se expondo, falando? A gente ajudar essa galera inteira, puxar, ajudar ela, puxar para cima, instruir, porque dessa forma a gente também cresce, a gente também evolui. Então é basicamente esse o processo de fazer junto com outras pessoas, fazer elas crescerem, para a gente crescer também. Né? Então, de novo, a frase, ficar bem emblemático, né? Ninguém faz nada grande sozinho. Quem tem propósito de fazer alguma coisa grande precisa ajudar outras pessoas. A live de quinta promete. Já fiquei sabendo aí no privado aí que vai rolar uma parada aí. Não sei se pode falar. Vamos ver. Se o Instagram colaborar, né? Ó, se o Instagram colaborar com a gente, eu vou hipnotizar o Bruno ao vivo. Opa. Online. Vou hipnotizar o Bruno ao vivo online, hein? Vamos ver. Se der ruim, é culpa do Instagram, culpa do barco. Culpa do Instagram. Se começar a dar errado, o Instagram vai cair na hora. Boa. Brincadeira. Falando sobre o fundo do poço, né? O fundo do poço, cara, é o momento que a gente tem para transformar a nossa maior dor no nosso maior recurso, tá? Quem tiver ouvindo aí, decora essa frase. Quando você estiver lá no fundo do poço, lembre-se, cara, esse é o momento de você transformar a sua maior dor, o que te jogou lá, no seu maior recurso. E sempre que tu tiver em frente a uma dificuldade, tu vai olhar para aquele lugar e tu vai, não, saí de lá uma vez, não vou cair lá de novo e vou seguir em frente, sabe? Acho que seria essa mensagem que eu gostaria de deixar para hoje, né? E torne-se, transforme-se, depois conquiste, né? Transforme-se. Não olha para o coleguinha, olha para si. Olha para si, para dentro. Lapida,
melhora, adequa, aprende mais e vai. E assume o risco, se coloque em risco, se coloque em aventura. Deu errado, quebrou. De novo, lembra lá do fundo do poço. Pô, eu saí de lá, vou me lapidar, vou melhorar um pouquinho. Opa, pá, equilibrei de novo, tô legal. Vai de novo, vai viver, vai experienciar a vida. Né? Não fica fugindo. Eu acho que seriam essas mensagens que eu gostaria de deixar. Para finalizar, é o seguinte, cara. Nem sempre a gente consegue sair do poço sozinho. E a gente precisa de uma ajuda profissional. Exatamente. A gente se qualificou, estudou. Eu também tenho formação de psicoterapia. Como a gente já tinha conversado lá na imersão, né? E hoje eu me direciono mais a técnicas de inteligência emocional, social, para fazer networking. Mas, frequentemente, eu lido com situações de falta de autoestima, princípios de depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, são os mais comuns. Né? E uma dificuldade de entrosamento com o social também, né? E que, até de certa forma, tem uma habilidade interessante em relação a isso. Nem sempre a gente consegue isso sozinho, lendo livros. Então, o que se faz? Procurar um profissional. Por isso que nós estamos aqui. Existe uma pesquisa que é feita o seguinte: não sei se você já viu o psicotécnico, que você tem várias imagens, são várias linhas, várias colunas, várias imagens, e no início de cada linha existe uma imagem que você deve circular ela ao longo da linha toda. Você tem um tempo para fazer isso e são 30 linhas. 30 linhas e 30 colunas. É um grande quadrado. Né? Ao todo dá 900 imagenzinhas. Você tem 5 minutos para fazer isso. Geralmente as pessoas não conseguem fazer aquilo ali. É feito um teste em grupo, em que as pessoas tentam fazer aquilo ali. Ninguém consegue executar completamente tudo. Algumas pessoas conseguem 20 imagens, conseguem ali 20, circular. Outras conseguem 6, 5, por aí vai. E aí, qual é a sacada? Quando o instrutor passa a técnica de resolver aquilo ali, as pessoas conseguem. Porque o instrutor fala o seguinte: a cada coluna, são 30 colunas, a cada coluna são 9. E aí você faz não de forma horizontal, você faz de forma vertical, buscando 9. 1, 2, 3, 4, por aí vai. E você consegue executar as 30 no tempo certinho, de 5 minutos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um mentor, um instrutor, uma pessoa para orientar, essa pessoa te direciona. Ela que faz você sair do fundo do poço para chegar a algum lugar. E aí, agora vem, né, aquela deixa final que só você vai falar depois daqui. É por isso que hoje é terça-feira, né? No sábado, eu vou fazer uma aula gratuita de gerenciamento de emoções e para fazer networking. O meu link é 10 horas da manhã. No sábado, dia 12 de outubro, sábado agora, 10 horas da manhã, o link do acesso ao grupo está lá na bio. Então, assim que sair da live, entra no meu Instagram, Bruno Braga IS, clica lá no grupo, que lá eu vou passar o link da live. Vai ser uma aula fechada, né? Não vai ser aberta. E estou passando informações lá, a gente tem algumas interações, o grupo é fechado, só para avisos. E dei-me a honra de ajudar vocês. E é isso. Eu espero aí você lá. Você também, Frank. Pode deixar, mano. Vamos pra cima. A bola é tua. Então, cara, realmente a gente precisa criar um ambiente que sozinho a gente não vai longe, cara. Por mais que tenha muitas pessoas frustradas com as relações que tem, com os relacionamentos que tem, que falam, fique na sua caverna e ganhe dinheiro e, enfim, foque só na sua carreira, você em primeiro lugar, todo esse discurso
motivacional, solitário, a solitude. Cara, nós precisamos socializar. Somos animais sociais por natureza. Quem criou a gente assim. E até falar algo interessante, qual é a maior forma de se penalizar uma pessoa que já está presa? Como que é a maior forma de você penalizar alguém que já está preso? É você colocar ele na solitária. Então, se você seguir por muito tempo nessa linha de se isolar, as chances de você ter um problema mental, de você colocar sua saúde em risco, são muito altas. Então, selecione as pessoas que vão estar perto de você, pessoas assim como o Bruno, né, que é uma pessoa que eu quero perto de mim, que a gente se fala quase todo dia, que é uma pessoa que está agregando valor e está alinhado com o que eu acredito. Então, encontrem pessoas assim para a vida de vocês, né? Encontrem pessoas que venham agregar valor, encontrem alguém mais velho, mais experiente, que seja um mentor, que já conheça o caminho que você quer percorrer. Hoje na internet aí a gente temos um monte de mentores, um monte de coaches, e daí você é bombardeado todo santo dia por milhares de informações que são contraditórias entre si, você tenta seguir tudo ao mesmo tempo, mas uma coisa não fecha com a outra. Pô, mas esse aqui fala X, esse aqui fala Y, mas isso aqui já choca com a minha família, choca com a minha religião, choca com os meus amigos, sabe? Olha se essas pessoas que estão falando, elas realmente têm o resultado que você quer. E daí sim, você escolha buscar informações com essa pessoa que realmente atingiu o resultado que você quer. E tire os demais, limpe as demais informações e simplifique a sua vida. Acho que é isso. Boa, cara. Muito bom, muito bom. No dia que tu fizer um curso disso, com certeza eu vou estar lá comprando. Muito obrigado, mano. Digo mesmo pra você. Vamos Cara, então pra é isso. cima. Acho que dá pra gente encerrar. Fica à Pode ser? vontade. Pode ser, fica à vontade. Pode derrubar, hein? Então é isso. Pô, muito obrigado aí, o Frank. Próxima live, quinta-feira, a gente vai ajeitar o horário, talvez precise mudar de 9 para um pouco mais cedo, né? E é isso. O que a gente tem preparado aí para quinta-feira? Só para dar a expectativa. Hipnose, né? Para fazer hipnose. Ó, vou falar o seguinte. Deixa eu ver. Quem é que tá online agora? Ó, deixa eu ver aqui. Quem que está online? Quem que está online acompanhando a gente? É o Ray e a Alice, né? Por enquanto só o rei. Só o Ray, mas a Alice estava até agora, né? Tá, agora precisou sair. Beleza. Então tá. Ó, me cobra. A Alice e o Ray. Boa. O Ray tá desde o início, a Alice tá desde ontem. Ganharam uma sessão gratuita comigo de hipnose, tá bom? Boa. De hipnoterapia. Boa, boa. Avisa ela ali já. Pra cima, Ray. Não, a Alice tem que ver o restante da live, aí ela vai captar. Se ela vir amanhã na live, se ela aparecer amanhã não, né? Na quinta-feira, se ela aparecer na live, daí beleza. Senão vai ganhar também. O Ray já ganhou, o Ray já ganhou uma. Ele já ganhou uma, mas ainda não agendou comigo. Ele tem que agendar. Boa. Mas ele já ganhou uma. Ó, 22. Sabe o que significa? Hora de dormir. Porra nenhuma. Só que a gente tem que encerrar mesmo. Porque... Valeu, Brunão. Valeu, um abraço. É uma honra estar falando com você. Tamo junto. Tamo junto.